Olá, começo essa aula indicando para vocês o livro de Humberto Lima Soriano, Análise de Estruturas, que fala do princípio dos trabalhos virtuais, do método das forças e método dos deslocamentos. E na página 33 você vai encontrar o assunto que vai ser abordado nessa aula. Vou falar sobre o método da tabela. Na aula anterior eu falei que esse método era mais fácil que o método das equações, em que no método das equações nós precisávamos encontrar as funções referentes aos nossos diagramas e fazer a integral do produto dessas funções, da função do carregamento real e da função do carregamento virtual. No método da tabela, vamos apenas combinar as figuras planas geradas nos diagramas do carregamento real e do carregamento virtual. Como exemplo, imagine que você resolveu lá para uma determinada estrutura e encontrou o seguinte diagrama para o carregamento real, em que aqui valia 2, aqui valia 2, ok? Para o carregamento real. E para o virtual, você encontrou um diagrama desse tipo. E a distância dessa barra vale 4. Ok? O que você vai fazer aqui? Combinar essas figuras planas, como mostra a nossa tabelinha aqui. O que temos aqui são dois triângulos. Vamos combinar o primeiro, que é triângulo com quadrado. Então temos aqui triângulo com o retângulo, né? Falei quadrado, triângulo com retângulo. E aí nós fazemos a nossa integral do produto de funções. Dessa forma é bem mais fácil. Ao invés de encontrar as funções e integrar, nós utilizamos a formulazinha. Então temos aqui para triângulo com retângulo, 1/2. Nosso MDA é do triângulo, que vale 2. Nosso MDB é do nosso retângulo, que aqui, vamos dizer que vale 1. Então, vale positivo, né? Então, 1/2 da nossa fórmula, vezes MDA, que é 2, vezes nosso quadrado, que é 1, vezes a distância. Que distância é essa? É justamente essa distância aqui, né? Distância do nosso triângulo, distância do nosso quadrado. Como está na metade, ele vale 2, né? A metade de 4, 2. E aí nós teríamos a nossa primeira relação dessas figuras planas. Falta outra, né? Nós colocaríamos aqui mais. Vamos fazer a outra agora. Nós é triângulo com quadrado do mesmo jeito. Vamos fazer aqui. Nós temos 1/2 vezes menos 2 vezes menos 1 vezes 2. E aí resolveria isso e encontrava o valor da nossa integral do produto de funções para o cortante. Do mesmo jeito faz para o momento fletor. Alguns detalhes são importantes ressaltar para você aplicar corretamente o método da tabela. Por exemplo, quando eu tenho triângulo com triângulo, eu posso ter triângulo com lados invertidos. Como assim? Imagine que eu tenho um diagrama que seja desse tipo e o outro diagrama desse tipo. Observe que, quando eu dividir aqui, que vale ok? Aqui vale 2, aqui vale 2, uma distância total de 4. Observe que eu tenho lados diferentes. A questão do triângulo estar invertido ou não, que nem vocês veem aqui, não influencia em nada. O que importa é o lado maior desse triângulo. Observe que aqui ele está de um lado e que ele está do outro lado, esse lado maior. Então aí eu vou ter o triângulo com lados invertidos, ok? E aqui seria na nossa outra ocasião, quando eu tivesse o triângulo com o mesmo lado. Seja ele aqui ou aqui, ok? Aí nós teríamos triângulo com lados do mesmo lado. Existe também a possibilidade de haver combinações que não há nessa tabela aqui. Por exemplo, trapézio com trapézio. Nós temos triângulo com trapézio, quadrado com trapézio. Mas como que você resolveria um trapézio com trapézio? Nós apenas iríamos dividir essa figura. Já que temos triângulo com trapézio e quadrado com trapézio,
o que nós faríamos aqui é dividir essa figura em duas, fazer duas continhas, uma para triângulo com trapézio e outra para quadrado com trapézio. Da mesma forma, se tivéssemos, por exemplo, um triângulo com uma parábola, que é a questão que eu vou mostrar para vocês logo adiante. Se tivéssemos, por exemplo, uma questão desse tipo, em que eu tenho um diagrama dessa forma e logo abaixo eu tenho um diagrama dessa forma, fórmula de parábola. Observe que eu não tenho essa figura desses dois triângulos juntos aqui nessa tabela. Teria que dividir para ter o nosso triângulo retângulo, que nem eu tenho aqui, e fazer a combinação. Só que quando eu fizer essa combinação aqui com esse mesmo intervalo de distância, eu não tenho também essa combinação aqui, mas eu poderia dividir essa figura aqui dessa forma, concordam? E aí eu teria um triângulo retângulo e uma parábola. Então a conta seria feita da seguinte forma. Seria feito triângulo com triângulo. Ambos têm o lado maior do mesmo lado, então seria esses dois triângulos aqui. E depois eu faria triângulo com a minha parábola, ok? Mostra aqui triângulo com parábola. Você lembra como que encontra o valor dessa parábola que nós encontramos no momento? É o QL ao quadrado sobre 8, ok? Para você entender melhor, vamos ver uma questão toda resolvida. E na próxima videoaula eu vou ensinar como que vocês chegam nessas funções e vamos acrescentar mais funções para a nossa tabela para ela ficar mais completa. Vocês vão ver como que é encontrado esses valores. É do mesmo jeito que foi encontrado as nossas funções para as questões anteriores. Veja agora esse exercício já resolvido. É o mesmo exercício da aula 2, só que na aula 2 nós resolvemos pelo método das equações, em que encontrávamos as funções para os nossos diagramas e fazíamos a integral do produto. Ok? Então, o nosso enunciado ele pede-se para encontrar o deslocamento no meio da viga. Aqui nós já temos nossa resposta. A única diferença da aula 2 é que na aula 2 eu coloquei os dados lá de módulo de elasticidade longitudinal, transversal, área cisalhante para substituir. Aqui eu não coloquei, mas se você substituir dá o mesmo valor da aula 2. Então, vamos aplicar aqueles primeiro, segundo e terceiro passo, que é fazer gerar os diagramas para o carregamento real, aplicar a carga virtual e gerar os diagramas para o carregamento virtual. E o terceiro passo, que é calcular o nosso deslocamento. Nosso primeiro passo é encontrarmos as reações para o carregamento real e geramos os diagramas para esse carregamento real. No nosso segundo passo, aplicamos a carga virtual e encontramos diagramas para o carregamento virtual. Aqui eu só estou fazendo diagrama de esforço cortante, diagrama de momento fletor, que o diagrama de esforço normal não existe, já que não existe esforço normal nessa estrutura. No terceiro passo, calculei o deslocamento aplicando o método da tabela. Eu aconselho que vocês montem essas colunas como eu fiz aqui, mostrando a barra, comprimento, os cortantes, como está aqui do real e do virtual, e a minha integral do produto de funções. E daí vocês vão fazer as combinações agora das figuras planas dos diagramas. Na minha barra de AC, eu tenho meu comprimento, que é L dividido por 2, e tenho o meu valor do cortante referente à minha figura plana, que é o triângulo, que eu vou combinar com o retângulo do meu carregamento virtual. Da mesma forma, eu faço com outro triângulo de C até B. Vocês percebem que aqui é aqueles dois triângulos, a minha barra total de A a B. E aí, coloco na minha fórmula, a fórmula de triângulo com retângulo
tá lá na tabelinha, que é 1 meio vezes MA vezes MB vezes o comprimento, que é L. Daí eu chego nesse resultado. Mesma forma, faço para o momento de A a C. Lembrando que nesse caso aqui, eu tenho uma combinação do triângulo com aquela outra figura, que é um triângulo com uma parábola. E aí eu divido essa figura em duas e tenho separado o triângulo e a minha parábola. E o momento máximo numa parábola é QL ao quadrado sobre 8. Como nesse caso a minha distância é a metade, então vai ser Q vezes L dividido por 2 ao quadrado sobre 8, que vai dar Q vezes L ao quadrado sobre 32. E aí faço triângulo com triângulo, depois triângulo com parábola e somo as duas no final, ok? Faço a mesma coisa na barra de C até B e no final somo as duas da barra de A até C, da barra de C até B. E aí eu vou ter essas expressões aqui finais. Essa aqui e essa aqui. Vai ser a minha resposta final, como mostrei para vocês aqui. Nosso resultado para o momento e nosso resultado para o cortante. Na aula 2 eu só fiz substituir com os valores, com os dados iniciais que eu dei. É só isso, pessoal. Na próxima aula eu vou explicar como que se chega nessas expressões matemáticas para se calcular a minha integral de produto de funções. E vamos aumentar, estender a nossa tabelinha para facilitar nos cálculos. Valeu, até mais.